Fala aí galera do auladê.com.br, eu sou o professor Álvaro, professor de Biologia. Estamos de volta gravando mais videoaulas para vocês aí, continuem visualizando, entrando no site, tem todas as aulas organizadas lá. Pessoal, hoje a gente vai voltar um pouquinho na Biologia, a gente já falou sobre várias coisas e vamos começar falando sobre a taxonomia, tá? Taxonomia vai ser a área da Biologia na qual a gente vai estudar a organização desses seres vivos. O biólogo ele não é nojento, ele não é chato, ele tem que organizar as coisas, ele tem que organizar todos os seres vivos. Existem milhares e milhares de seres vivos e a gente precisa organizar eles, classificar eles para que a gente consiga ordenar e saber qual que é mais aparentado com qual indivíduo. Então na taxonomia a gente vai fazer esse processo aí, estudar como é que a gente classifica os seres vivos. Desde o começo, o biólogo, os cientistas sempre queriam classificar os seres vivos. Então, produção, passa aí para nós. Volta. Aí. Desde o começo, os cientistas queriam classificar os seres vivos. O primeiro foi o Ari, né? O Aristóteles. E lá 3000 a.C. ele já começava a pegar esses seres vivos e tentar fazer uma espécie de classificação. Então, como é que a primeira forma que ele classificou: indivíduos, seres vivos com sangue vermelho, indivíduos, seres vivos com sangue branco ou sem sangue vermelho. Então ele utilizou uma forma de classificar em duas, ou seja, aqueles que têm sangue vermelho eu classifico dessa forma, aqueles que não têm sangue vermelho eu classifico de outra forma. Então essa espécie de classificação ela era muito generalista ainda, né? Então ele colocava animais, colocava várias coisas no mesmo grupo e as plantas seriam um outro grupo, basicamente aquelas que não têm sangue. Então essa foi uma classificação mais generalista, a primeira que surgiu lá há muito tempo atrás. Depois disso a gente tem o Linneu, Carlos von Linné, o francesinho Linneu, né, mais conhecido como Linneu, que não é o Linneu da grande família, né? O Linneu ele já fez um processo de classificação um pouco melhor, né? Ele já organizou melhor esses seres vivos, até porque o Linneu já tinha um melhor conhecimento dos seres vivos, maior quantidade de espécies já era conhecida. E aí o Linneu foi quem inventou essa forma de classificação que é utilizada até hoje ainda, que é o negócio do reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então essa forma de classificação é o seguinte: no reino eu tenho a separação dos seres vivos e é uma separação generalista, tanto quanto lá a do Aristóteles, de sangue vermelho e sem sangue vermelho. Aqui no reino eu vou classificar basicamente entre 5 reinos, a gente vai ver eles melhorzinhos: animal, vegetal, monera, fungi e protista. 5 reinos. Então esses 5 reinos são os que existem hoje e foi a forma de classificação que o Linneu começou lá há muito tempo atrás. Então depois do reino eu começo a classificar dentro de um reino o filo daqueles indivíduos. Então, por exemplo, no reino animal eu vou ir falar de um determinado filo. Depois eu vou falando de classe, ordem, família, gênero e espécie. Cada vez que eu vou descendo aqui, ó, eu vou especificando ainda mais aquele ser vivo. Eu vou dando mais características para ele e eu vou identificando quem é quando eu chego lá na espécie. Então na espécie eu estou identificando aquele ser vivo com todas as características dele. Pessoal, o que é muito importante de saber? O que é uma espécie? Uma espécie é um indivíduo com as suas características particulares, né? Um conjunto de indivíduos com as mesmas características particulares e que conseguem reproduzir entre si. Então indivíduos da mesma espécie eles conseguem reproduzir e criar uma prole fértil. Isso é muito importante. Indivíduos da mesma espécie reproduzem e criam uma prole fértil. Como assim? Por que prole fértil? O que é uma prole fértil? Uma prole que consegue se reproduzir. É o caso que a gente tem da mula e da égua, da mula, né? Burro ou mula, que é o cruzamento da égua com o jumento, né? O jumento e a égua cruzam e formam o burro ou a mula. O burro e a mula não são férteis, são espécies, são indivíduos que não vão conseguir se reproduzir e manter essa espécie. Logo eu tenho que égua e jumento são seres de espécies diferentes. A égua é de uma espécie e o jumento é de uma outra espécie. Qual é que é a prova disso? Quando eu faço o cruzamento entre eles, a prole não é fértil. A gente chama isso de um mecanismo pós-zigótico de especiação.
ou seja, forma o zigoto, que é a origem da fecundação dos gametas, mas depois da formação desse zigoto, origina a espécie, origina o indivíduo, porém esse indivíduo não consegue reproduzir. Então é um mecanismo pós-zigótico de especiação. Quando a gente chegar lá na evolução, eu vou te falar direitinho lá na aula de evolução o que é esses mecanismos de especiação, tudo direitinho, tá? Mas o que tu tem que ter mantido que quando essas espécies são, quando indivíduos são da mesma espécie, eles cruzam e produzem uma prole fértil. Passa mais uma aí para nós. E agora eu vou pegar essa imagenzinha aqui, ó, e vou jogar aí na tela para tu enxergar ela bem direitinho. Beleza? Então, essa foto que tu tá vendo aí, a gente está mostrando a classificação dos seres vivos. Então, bem em cima aqui, ó, eu tenho o reino animal. Então, lembra, a gente tem 5 reinos, né? Animal, vegetal, fungo, monera e protista. Se eu joguei essa imagem que eu estou jogando aí para ti, eu estou falando de um determinado ser vivo. Só que se eu só te disser que ele é do reino animal, tu pode me dizer que ele é então uma estrela do mar, um anfioxo, que é um indivíduo quase um cordado, a gente já vai ver mais à frente. Então um cavalo, uma raposa, tu pode ter até próprio homem, só dizer que é do reino animal não me diz nada. E aí se eu te disser, ah não, mas ele é do filo cordado. Bom, beleza, se ele é do filo cordado, eu sei que esse indivíduo aí não é uma estrela do mar. Eu já elimino essa estrela do mar, elimino a minhoca que está lá no canto também. Então eu elimino esses 2 indivíduos dizendo que ele é do filo cordado. Se eu digo que ele é do subfilo vertebrado, ou seja, que ele é um indivíduo vertebrado, eu já elimino todos os outros indivíduos invertebrados. E aí pula fora lá a minhoca, pula fora o anfioxo, eu já vou tirando um monte de indivíduos quando eu digo que é um vertebrado. Quando eu digo que ele é um mamífero, eu já eliminei a cobra dali, já eliminei o peixe. Então eu vou eliminando, a cada vez que eu vou te falando mais informações, por exemplo, a ordem, quando eu vou te dizendo a ordem que é carnívora, elimino outros indivíduos, como por exemplo nós homens, nós não somos único e exclusivamente carnívoros. Então nós somos eliminados dessa ordem aí. Na família canídea, aí sim. Aí quando eu estou falando da família Canidae, é porque eu estou falando só dos cachorrinhos lá, né? E aí eu digo que o gênero é Canis, e eu tenho 3 espécies ali de gênero Canis, 3 indivíduos que se encaixam no gênero Canis, e o indivíduo que eu estou te falando mais especificamente é o Canis familiaris, que é o cachorrinho que tu tem aí em casa. Só que esse Canis familiaris aí, ele apresenta várias espécies, né? Tu tem os Goldens, os Labradores e tal, etc. Então, esse Canis familiaris, ele vai ter uma coisa que a gente chama de subespécie, que são as raças. Mas, eu só estou te mostrando aí, nessa figura que tu está vendo, que todos os seres vivos vão sendo especificados, eu vou melhorando as características, melhorando a informação, quando eu estou te dizendo, por exemplo, o gênero e a família desse indivíduo, eu estou te dando características mais específicas sobre esse ser vivo. Específicas, tão específicas até chegar na espécie. E aí, volta para cá, a taxonomia aqui falando de espécies. Pessoal, nós temos normalmente nomes populares para as coisas. Essa fruta que eu coloquei aqui para ti, no meu estado aqui, no Rio Grande do Sul, nós chamamos de bergamota. Lá mais para cima, em São Paulo, chama de mexerica, tangerina, e assim por diante. São 3 nomes populares para esse negócio aqui, para essa fruta. E aí o que acontece? Se um cientista vai pegar e vai fazer uma pesquisa, ele bota lá, bergamota, pô, vai chegar lá em São Paulo, vai ler bergamota, que porra é essa? Né? Ele não vai saber do que está se tratando. Então o biólogo criou uma forma que é utilizando o nome da espécie, que vai constituir o quê? O gênero e o nome da espécie. Porém, existe uma regra para escrever esse nome da espécie. O nome da espécie, como eu te falei, vai ser constituído do gênero, no caso da bergamota, o citrus, e o nome da espécie, reticulata. Então, o nome dessa espécie é Citrus reticulata. Esse nome vai ser escrito da seguinte forma, existe uma regra para isso. O gênero com a primeira letra em maiúscula e a espécie com tudo em minúsculo. Então, só a primeira aqui é maiúscula do gênero e todo o resto em minúsculo.
Além disso, o nome da espécie total tem que estar escrito em itálico. Ou, se tu não tem itálico, se tu está escrevendo à mão, tu tem que sublinhar o nome inteirinho, nome da espécie. Então isso aqui é uma regra que foi formulada para escrever o nome de uma espécie. Bota o gênero e o gênero espécie, o gênero sempre com a primeira letra maiúscula e sublinhado se tu não tiver o itálico ali, se não conseguir escrever deitadinho, né? Faz o sublinhado e aí tu tem ali o nome escrito corretamente da espécie. Tranquilo? Então isso é uma regra que foi criada para os cientistas se entenderem. Então quando eles vão falar de uma bergamota, uma mexerica ou uma tangerina, eles colocam lá citrus reticulata e aí tá feito o problema, tá solucionado o problema, eu sei do que ele está falando no artigo. Tranquilo, pessoal? Então, essa taxonomia aí, como eu te falei, a gente vai chegar até ali espécie, então eu vou te identificar direitinho a espécie, já te ensinei como é que tu escreve direitinho o nome da espécie, mas acima do reino, lembra lá do negócio do Linneu, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie? Acima disso, existem 3 domínios. Isso é uma classificação mais nova que existe, mais próxima. E esses 3 domínios são quais? O bactéria, o arqueobactéria e o eucária. Eucária está relacionado com eucariotos. Lembra o que são eucariotos, né? Lá na aulinha. Então, esse eucária são indivíduos eucariotos. As bactérias e as arqueobactérias são indivíduos procariotos. Aqui está uma classificação, um cladograma mostrando essa classificação dos 3 domínios. Onde eu tenho aqui ó, o ancestral comum. E esse ancestral comum é dividido entre as bactérias, que eu chamo de eubactérias, que são as que se encaixam no reino Monera, as arqueobactérias, e aí depois o outro raminho vai me mostrar as arqueobactérias e os eucariotos. As arqueobactérias são as bactérias extremófilas. São aquelas que são metanogênicas, que vivem em locais com altas temperaturas, liberam enxofre no seu metabolismo, que tem muita concentração de sal, pH. Então, todas essas bactérias que vivem em locais de sobrevivência extrema, com condições extremas de temperatura, a gente diz que esses indivíduos são classificados como arqueobactérias. E eles são mais aparentados com os eucariotos. Tá? Então eles têm geneticamente uma aparência maior com os eucariotos do que as bactérias com os eucariotos. Então essas arqueobactérias são classificadas mais próximas aos eucariotos. Então os 3 domínios, eubactéria, arqueobactéria e a eucariota. Então 3 domínios. Dentro dos eucariotos eu vou encontrar aqueles reinos: protista, planta, fungo e animal. Tá? O outro 5º reino que eu tinha te falado antes, está aqui, ó, a eubactéria e a arqueobactéria. Então a gente vai começar a trabalhar aos poucos esses reinos nas próximas videoaulas. Beleza? Então, mais um slidezinho aí pra gente, que tem, tá aqui, ó, direitinho os 5 reinos que a gente vai estudar daqui a pouco. Para se encaixar nesses reinos, os seres vivos têm que ter determinadas características. Reino Monera, os indivíduos são unicelulares, procariotos, ou seja, bactérias e cianobactérias. As cianobactérias são algas unicelulares, a gente vai ver isso direitinho na aula de Reino Monera. O reino protista, no reino protista eu tenho os protozoários, que são unicelulares, eucariotos e heterotróficos. Lembra o que são indivíduos heterotróficos? A gente vai ver lá direitinho de novo. As algas, que são eucariotos também, uni ou pluricelulares e autótrofos fotossintetizantes. Tá? Então dentro do reino dos protistas a gente vai ver esses indivíduos. O reino fungi, que são os fungos eucariotos, podem ser tanto unicelulares como pluricelulares e são basicamente heterotróficos. Tá? O reino planta, ou metafita também chamado, que são as plantas, né? Onde eu tenho indivíduos eucariotos, eles apresentam parede celular, são autótrofos fotossintetizantes, e aí a gente vai ver todas as plantas que a gente conhece. E no reino animal, que é o reino onde nós nos encaixamos, que são animais eucariotos, pluricelulares e heterotróficos. 5 reinos que nós vamos estudar eles todos direitinhos, todos os seres vivos que estão presentes dentro dessa classificação aqui. Tranquilo? Só que anda faltando alguém. Produção, anda faltando esses carinhas aqui, ó. O vírus, né? Tu deve ter sentido, mas o vírus.
Pessoal, o vírus não é ser vivo, tá? O vírus é um agrupamento de moléculas e não é considerado ser vivo por quê? Para ser considerado um ser vivo, esse indivíduo tem que nascer, crescer, reproduzir e morrer. Ah, mas o vírus nasce, é uma molécula que vai juntando e não é... Mas a única coisa que o vírus não consegue fazer é se reproduzir. O vírus não consegue se reproduzir sozinho. Ele não consegue chegar um vírus com outro vírus, fazer nheco, chique, balanceio e pá, sair outro vírus. Não vai rolar. Ele precisa infectar uma outra célula, entrar dentro, parasitar essa célula para que ele consiga se reproduzir. Então ele depende de um outro meio, de uma célula viva para conseguir se reproduzir. Então ele não consegue fazer esse processo sozinho, ele não é considerado um ser vivo. Então nós vamos falar dos vírus também. Primeiro vamos falar dos vírus, depois vamos destrinchando os outros reinos. Tranquilo, pessoal? Então foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau. Gostaria de mandar um abraço principalmente para o Jackson, Matheus, Mariana. Continue visualizando nossos vídeos aí, tá sendo um prazer fazer essas aulas para vocês. É tipo aquele que tu fica com os pés. Não, essa daí é a outra, que também dá cagaço também. Que é a manta. Essa daí é uma do Busch Gardens. O carrinho fica virado assim, aí tu vai lá na frente, cara, tu fica assim, ó, olhando pro chão. E tu ficou todo... Deus, caralho! Todo cagado? Tá, quando ele sobe, tu... aí ele sobe, aí quando tu desce já sobe. Mas o frio na barriga é fora do comum, cara. Tu viu o professor ficou todo cagado. Eu vou sair pra não ficar tossindo no meio da tua... Professorzinho todo Claro, cagadinho. claro que de montanha-russa da Europa, fica em Londres. Essa montanha-russa que tem isso aí, além disso, ela tem um balão assim, Vamos! É muito assustador. Porque daí para e quando ela desce, ela ainda faz assim, Já ó. tá gravando, tá no legal. Já? Já tá. Já acabou, já. Tu já acabou? Tu já acabou? Merda. Só ficar um pouquinho Que assim merda. e começar a gravar. Não, do Ibirá ela não tossia, na minha ela vai tossir agora. Fala galera do alude.com.br, estamos aí de volta, eu sou o professor Álvaro de Biologia e hoje nós vamos começar falando sobre taxonomia. Pessoal, antes de mais nada, mandar um abraço aí para os alunos que andam comentando os nossos vídeos, Jackson, Matheus, Mariana, muito obrigado, continuem visualizando. E hoje então a gente vai começar falando de taxonomia. Pessoal, o que é a taxonomia? Taxonomia vai ser um estudo, uma parte da biologia, na qual a gente vai classificar os seres vivos. Nós vamos ordenar eles, esses seres vivos, de uma forma que os cientistas, que o biólogo consiga identificar esses seres vivos. Então na taxonomia a gente vai ir agrupando os seres vivos e vamos... na verdade eu deveria ter ensinado aqui, mas... Aqui é. Tá, aí sim, está, beleza. Então a gente vai ir agrupando esses seres vivos. Eles começam? Sim, você acha que vai conseguir cortar. É. Como não?